Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, né? Nessa série Mensagens Edificadoras, eu quero trazer uma mensagem de fé a respeito da origem da fé e de um homem, o centurião romano, que nos chama muita atenção pela forma como ele se comportou diante de uma adversidade que ocorreu e ele rapidamente procurou Jesus. Eu quero ler aqui o texto, irmãos, que se encontra em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 2 até o versículo 9. Diz assim: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, mando uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É muito forte, né, meus irmãos? A gente vê o testemunho e a fé desse homem, né? Então, quando nós olhamos para isso, aqui nós temos um retrato da história de um centurião. A Bíblia não fala o seu nome. Nós sabemos que ele era um oficial romano responsável por cerca de 100 soldados, do qual tinha um servo a quem estimava uma pessoa de valor especial e que estava gravemente doente, próximo à morte. O centurião ouviu falar de Jesus, então ele decide pedir ajuda. Então ele envia anciãos judeus para suplicar a presença de Jesus e, ao chegarem ao lado de Jesus, pediram muito a sua presença, dando inclusive testemunho do centurião, que de fato era um homem digno e que amava o povo judeu e também a nação, e que até mesmo havia edificado uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando se aproximava da casa onde o doente estava, o centurião enviou uns amigos para falar com Jesus que não deveria se incomodar, porque não era digno de recebê-lo em sua casa. Veja, e nem mesmo se sentiu digno de ir ter com Jesus no caminho, mas que Jesus dissesse uma palavra e seu criado ficaria sarado. Que fé! Aqui, meus irmãos, eu me lembro do incrível Abrão, né? Onde tudo começou esse negócio de fé foi lá em Gênesis 12. É aqui que Deus disse para o estrangeiro, na época chamado Abrão, natural de Ur dos Caldeus, que é atual Iraque, né? Abraão era semita, mas havia ali também outras nacionalidades, outros povos, os sumérios, os acadianos, os babilônios, os assírios, os cananeus, os fenícios, egípcios, enfim. Deus escolheu o velho Abrão, um estrangeiro, para fazer dele uma grande nação, engrandecê-lo e abençoá-lo. Mas o chamado de Abrão não veio através de sonho, visão ou revelação. Ele teve uma palavra, somente uma. Gênesis 12:1 diz: Ora, Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha que forte. Ide e ensinai todas as nações, curai os enfermos. Qual foi a palavra que recebeste? Ressuscitai os mortos, quem crer for batizado será salvo, de graça recebeste, de graça dai. Alguém já recebeu uma palavra dessa? Uma palavra? Qual foi a que você recebeu? Deus deu uma palavra para Abrão e ele foi caminhando, caminhando. E ele disse: Eu te mostrarei. Mas Deus não mostrou de forma imediata.
eu aprendo aqui que o Senhor foi fazendo para Abrão na jornada, na peregrinação, no processo, pelo caminho. Oh glória! Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, versículo 4, seguindo ainda para a banda do sul. Ele foi descendo. Abrão tinha uma palavra, ele tinha uma fé incrível. Abrão demonstrou uma obediência incondicional a Deus. E mesmo falhando, Deus lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que forte. Primeiro ponto, aqui é a soberania de Deus. Quando Deus se apresenta aqui como o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele está lembrando a Abrão que ele, Deus, tem todo o poder no céu e na terra. Deus se apresenta como soberano, como governador de toda a terra. E que ele é capaz de cumprir as suas promessas. Essa verdade nós temos que ter. O segundo ponto é o chamado à santidade. O convite para andar em minha presença implica em viver de maneira consciente da presença de Deus, o que exige uma vida de integridade e santidade. A perfeição aqui pode ser entendida como maturidade espiritual e a fidelidade a Deus. Fugir do pecado é uma obrigação. O terceiro ponto é a relação pessoal com Deus. Andar na presença de Deus significa ter um relacionamento íntimo e contínuo. Deus deseja que Abrão confie nele e busque um relacionamento pessoal e não apenas siga as regras. O quarto ponto é a promessa e aliança. Deus promete a Abrão que ele será pai de muitas nações. A obediência de Abrão é fundamental para a realização dessas promessas. Quando nós olhamos lá em Hebreus, temos a confirmação de que se permanecermos firmes no Senhor, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Não é apenas por aquilo que podemos receber de Deus, meus irmãos, mas é pelo relacionamento. Está lá em Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem prometeu. Bem, irmãos, Jesus viu no centurião romano algo que Deus viu em Abrão. Ambos eram estrangeiros e com hábitos diferentes dos nossos. Deus chamou Abrão e o centurião chamou por Jesus. Hoje servimos a Deus, a grande maioria, caminhando já há alguns anos na fé, muitos de vocês, outros ainda não, não poucos com testemunhos para contar, outros com algumas marcas de guerra, e o que fica são experiências adquiridas ao longo dessa nossa vida. Diferente de alguns poucos aqui que estão me ouvindo e me vendo, que tiveram o privilégio de crescer em um lar de cristãos convertidos, viemos de um lugar diferente desse ambiente. Um dia, eu e você tomou a decisão de ir a Jesus, pois houve um chamamento, teve uma escolha, um preço foi pago por você e por mim. E por algum motivo na caminhada você entristeceu. Aquele fogo por Jesus se esfriou, os louvores antes entoados na sala, no banheiro ou na cozinha fazem parte do passado. Aqueles momentos de oração no quarto já não existem mais. As vigílias das madrugadas e o anseio por estar com Jesus não é o mesmo desde então. Mas Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ainda opera sinais. Seu nome é sobre todo nome, está escrito assim. Portanto, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O que você passará ou está passando pode ser um momento sensível. E o apóstolo Pedro nos ensina, está lá em 1 Pedro 1, 6, 7, diz assim: nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, seja necessário que vocês sejam contristados por várias provações, para que a provação da sua fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que testado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se olharmos mais, lá em 1 Pedro ainda,
capítulo 4, versículo 12 e 13 vai dizer: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês exultem e se alegrem. Então, meus amados, devemos triunfar. Embora sejamos entristecidos pelas provações, pois é mais importante a nossa fé do que o dinheiro desse mundo. Dinheiro, bens e posição não podem ser o alvo do nosso coração. Essas coisas são perecíveis e vão passar, como já passou. O apóstolo Pedro continua nos dizendo: não fiquem surpreendidos com as lutas que nos rodeiam, pelo contrário, fiquem felizes, regozijem de serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Tudo isso é apenas para nos aproximar do propósito que Deus tem para cada um de nós. Essa é a única forma do Senhor nos abençoar. Tenha a fé de Abraão, que não hesitou em atender ao chamado de Deus. A história do centurião e do seu servo foi mudada porque teve a fé em Jesus como ninguém em Israel. Obviamente carregada de compaixão e amor, porque a fé sem obras é morta. Ele amava o povo judeu, chegou a construir uma igreja para aquele povo prestar culto e teve compaixão de um moço que foi criado em sua casa, além de ter amigos e a confiança dos anciãos de um outro povo que não era seu. Deus abençoe grandemente, meus irmãos, que essa mensagem venha trazer conforto ao seu coração. Então, fique tranquilo, porque Deus vai lhe abençoar, a sua fé será aumentada e você, com certeza, alcançará com êxito tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você e para sua casa. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.